Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre transformação rígida no R2, que é um assunto que serve como fundamentação matemática para a disciplina de cinemática e dinâmica dos mecanismos. E vamos partir do ponto P, e ele é representado aqui tanto pelas suas coordenadas xp e yp, que são a sua abscissa e sua ordenada, e ele também pode ser compreendido como a extremidade de um vetor P minúsculo, que é um segmento orientado de O para P, ou seja, possui módulo, a distância de O para P, direção, a reta que passa entre O e P, e o sentido saindo de O e indo para P. Então, enquanto nós tratarmos do ponto de vista de ponto, nós também podemos interpretar como vetor centrado na origem. Agora aqui indo para a rotação, aplicando uma rotação a esse ponto P, a este vetor P minúsculo, com relação mantendo a origem dele no centro de coordenadas aqui, né, no centro de referência, isto equivale algebricamente a fazer a multiplicação da matriz de rotação por ele. Ou seja, agora nós temos o ponto PR e o vetor RP, que é o vetor P rotacionado, sofreu R, tá certo? Então, nosso vetor RP, o vetorzinho RP, vai ser a matriz de rotação R multiplicada pelo meu vetor pequeno aqui, Pzinho. Ou seja, isso equivale matematicamente a pegar e colocar aqui, ó, a minha matriz cosseno de θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, e multiplicar pelo vetor P, que é o meu xp e meu yp. Podemos definir então as coordenadas desse vetor RP da seguinte forma: ele vai ter em x cosseno de θ xp menos seno de θ yp, e em y nós vamos ter seno de θ xp mais cosseno de θ yp, cosseno de θ e vezes yp. Então são as coordenadas desse novo ponto aqui, uma vez rotacionado, tá certo? A gente vai ver isso lá no GeoGebra. Eu coloquei, por exemplo, o ponto P nas coordenadas 5 e 4, um ângulo φ de rotação que eu vou rotacionar ele no valor de 30 graus, e esse vetor T, que depois a gente vai entender, ele é o vetor de translação que completa a transformação rígida no R2, tá certo? Então vamos apenas definir a matriz de rotação R. Para a gente escrever matrizes no GeoGebra aqui, nós usamos chaves. Então, duas chaves para especificar a primeira chave para especificar a primeira linha, e a segunda chave para especificar a segunda linha. Aqui nós vamos ter cosseno de θ, vou precisar do apoio do teclado aqui para achar cosseno de θ. Não é θ, é φ que eu estou trabalhando aqui, né? Cosseno de φ. Primeiro elemento, o segundo elemento é menos seno de φ. Essa matriz ela é válida apenas para o ângulo φ na matriz, ele positivo. Se a rotação não for anti-horária, for horária, a gente coloca o sinal negativo lá no ângulo e não invertendo aqui a matriz, tá certo? Então aqui nós vamos ter seno φ, vírgula, setinha para o lado, cosseno φ. Esse aqui é a nossa matriz R. Perfeito? Então se eu chegar aqui, que você calcular o vetor RP, que é a rotação de P, do ponto P, que é o vetorzinho P pequeno rotacionado. Então eu faço assim a matriz R multiplicada pelo meu ponto P, e eu vou ter ali o ponto R. Perceba uma coisa: se eu pedir para ver a distância desse centro aqui de referência até o ponto P, ele vai dar igual até o ponto do vetor RP, ok? Então esse seria o meu ponto 6.4, 6.4. Isso aqui é só para a gente saber que ele tem o mesmo módulo, ok? Então houve uma rotação de vetores aqui. Agora então eu trouxe esse ponto para cá por uma rotação, e se a gente quiser também medir o ângulo,
É muito simples, é só a gente chegar aqui e a gente vai ver que vai dar aqui exatamente 30 graus, ok? 30 graus, também não precisa esse ângulo, é só para provar essa informação. Na sequência, nós aplicaremos agora a translação. A translação que fecha a transformação rígida no R2, ela é um vetor que desloca a origem do vetor do centro de referência do sistema para um outro ponto de interesse. Então, esse meu vetor T, que ele é orientado O'O' com as coordenadas X'O' e Y'O', ele agora tem extremidade aqui. Quando eu somo o meu vetor RP rotacionado já a ele, eu desloco esse vetor P pequeno, que inicialmente está sentado na origem, que é o ponto P, para o ponto O, a origem dele, só que rotacionado com 30 graus. Então eu completei a transformação rígida, que envolve rotação e translação simultâneas. É isso que a gente está falando aqui de forma global, esses três passos acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu multiplico o vetor P pela sua matriz de rotação e somo com o vetor de translação, eu desloco o ponto P inicialmente dessa alocação para essa alocação aqui. Ele agora está rotacionado e translacionado. Ok, vamos completar com a translação então lá no GeoGebra. Então agora, para a gente completar a nossa transformação rígida no R2, basta a gente, para encontrar o ponto P', a gente somar o ponto RP, que nós calculamos aqui, R_P, setinha para o lado, mais o vetor de translação. Então perceba, esse vetor aqui, ó, vou desenhar alguns vetores aqui. Esse vetor RP tá com o nome de U. Ele é o vetor V rotacionado, virou U. E uma vez que adicionado a T, nós temos esse vetor aqui, que é o nosso vetor W. Recapitulando, inicialmente nós tínhamos o vetor V, que foi rotacionado 30 graus, virou o vetor U, por ter sido multiplicado pela matriz de rotação. Depois, quando ele foi adicionado ao vetor de translação T, a sua origem veio para o ponto B, e desse ponto B ele segue para a P'. Ou seja, do vetor W, o vetor W é paralelo ao vetor U. E o vetor U tem a mesma origem do vetor B, só que apenas rotacionado. E assim nós completamos a nossa transformação rígida. Uma questão que surge é, e se eu quiser fazer o caminho de volta? Como eu poderia fazer a transformação rígida inversa no R2? Digamos que eu estou no plano, no ponto final, e sei que ele sofreu uma translação em rotação, e eu conheço essa matriz de rotação e conheço esse vetor de translação. Como eu poderia recuperar então o vetor, o ponto, para a posição inicial? Então a gente, partindo da situação final, dado um P', eu tenho esse vetor de translação T. O que eu posso fazer? Veja só, o meu centro de rotação original é esse cara aqui, ó, mas eu estou partindo de O'. Então o que eu tenho que fazer? Primeiramente eu tenho que recuperar que o vetor translacionado, ele sai de O. Para remover a translação dele, eu começo removendo a translação. Então o vetor que sai do centro de referência do sistema, né, ele vai ser o P', o vetor P', menos o vetor de translação. Então o primeiro passo que eu faço é trazer este vetor com a orientação que ele está para a origem. Uma vez que ele já está na origem, que é o caso 2 aqui, eu já fiz a translação inversa. Próximo passo, eu rotacionar ele de volta, tá certo? E para rotacionar ele, fazer a rotação de volta, eu vou aplicar sobre ele a matriz de rotação reversa, que nada mais é do que a transposta da matriz de rotação original. Então, quando eu faço essa operação, ou seja, subtraio primeiramente o vetor P' do vetor de translação, eu tenho agora o vetor na origem. Agora eu multiplico a matriz de rotação transposta e por esse vetor já agora
desfeito o efeito da translação e encontro o vetor original. Vamos fazer isso lá no GeoGebra. Suponha que nós temos esse ponto P' aqui na posição final e digamos que para ele chegar aí, ele sofreu uma rotação de um ângulo. Nós vamos definir aqui um ângulo qualquer, sei lá, qualquer coisa, 42 graus, menos 42 graus. Então foi o ângulo que ele teve que sofrer para chegar até aí. Ele sofreu essa rotação, esse vetor. E além disso, ele teve uma translação de menos 2 e 8 e 6, por exemplo. Tá certo? Então teve essa translação aí. Então a gente quer definir qual era o ponto, o vetor original. A rotação do P vai ser igual a P' menos a translação. Então aqui eu já tenho o vetor, o ponto RP, ou seja, é o meu P' menos T, menos o meu vetor T, deu meu vetor, o ponto rotacionado aqui. Agora ele está com o centro na origem. Próxima etapa agora é eu definir a matriz transposta, né? Então se antes eu tinha apenas vai mudar o sinal ali na segunda linha. Se você perceber, a matriz diagonal de uma transposta, ela principal, ela permanece intacta. Então o que é que nós vamos ter aqui como essa matriz transposta de R, que é a matriz reversa? Nós vamos ter cosseno de φ. Aqui nós vamos ter seno de φ, que antigamente na matriz original era negativa, agora vai ficar positiva. Aqui eu vou ter na segunda linha menos seno de φ e cosseno de φ. Então esse aqui é a minha matriz transposta, ou também chamada de matriz reversa. E agora, para eu achar o meu ponto P original, é só eu aplicar essa minha matriz underline transposta, setinha para o lado, multiplicada vezes o meu vetor RP, que nada mais é do que o meu vetor original menos o vetor de translação. Então tá aqui o meu vetor, esse cara aqui, ó. Vamos explicar isso tudo aqui agora para vocês. Esse cara era o meu vetor, esse U é o meu vetor original, que ele foi rotacionado com menos 42 graus e virou esse vetor V aqui. Então quando a gente tira aqui o ângulo entre esses três pontos, perceba, ó, o valor dele 42, mas a rotação no sentido horário, então ela é negativa, por isso que está aqui o sinal menos 42. E agora, quem é esse vetor P? Esse vetor P, P', é depois que eu mudei a origem de V para saindo do ponto A que está em 0, 0 para o ponto B que está aqui em menos 2 e 6, ou seja, que é o meu vetor de translação, o meu T, tá certo? Então se eu faço isso no caminho direto, no caminho reverso, P' menos a translação T é o meu vetor RP, ou seja, eu desloquei ele de volta para a origem, e fazendo a multiplicação da matriz transposta eu faço a rotação reversa. Se eu tinha girado 42 graus no sentido horário, agora eu girei 42 no sentido anti-horário e trouxe o ponto P' de volta para o ponto P. E assim nós encerramos a transformação rígida no R2, tanto na ida quanto na volta. Isto é fundamental para a síntese de mecanismos.